Esta pode ser considerada uma das formas mais aterrorizantes e desumanas de morrer em toda a história. Ser cozido vivo dentro de uma escultura de bronze. Durante a Idade Média, os métodos de punição eram extremamente brutais, sendo a tortura um dos principais instrumentos usados para manter a ordem. Por isso, esse período ficou marcado como a era sombria da crueldade, onde engenhocas assustadoras foram criadas para infligir o máximo de dor possível. Entre essas invenções macabras, uma das mais terríveis foi o touro de bronze, uma verdadeira máquina de sofrimento, projetada para prolongar ao máximo o tormento da vítima. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar nessa história aterrorizante e conhecer um dos métodos de execução mais assustadores já registrados. O touro de bronze é lembrado como uma das ferramentas de tortura mais brutais já concebidas. Também, chamado de touro siciliano ou touro de Falaris, esse dispositivo consistia em uma escultura oca, feita inteiramente de bronze, um material altamente condutor de calor. Sua estrutura tinha duas aberturas, uma na parte superior, por onde a vítima era colocada dentro, e outra na boca do touro. O funcionamento era simples e cruel. A pessoa era trancada dentro da estátua, enquanto uma fogueira era acesa sob seu ventre. Com o aumento da temperatura, o metal começava a aquecer e o condenado era lentamente assado vivo. A abertura na boca do touro permitia que a vítima respirasse, prolongando o sofrimento, além de amplificar seus gritos de dor, fazendo-o soar como os mugidos de um animal agonizante. Além disso, a fumaça que escapava pela boca criava a ilusão de que o touro estava vivo, enquanto a pessoa era obrigada a inalar o ar carregado com o cheiro de sua própria carne queimada. O propósito do touro de bronze era infligir o maior nível de sofrimento possível antes da morte. Segundo registros históricos, essa monstruosidade foi construída sob as ordens de Falaris, um governante cruel da região de Agrigento, na Sicília, por volta de 565 a.C. Ele era conhecido por sua impiedade e pela forma aterrorizante com que mantinha o controle sobre sua população. Dizem que, em sua busca por métodos ainda mais brutais de punição, ordenou que o artesão Périlo de Atenas criasse um dispositivo de tortura inédito, capaz de proporcionar um sofrimento inimaginável. Quando a criação foi concluída, Falaris, em um ato de extrema perversidade, ordenou que o próprio inventor testasse sua obra, trancando-o dentro do touro e acendendo a fogueira. No entanto, antes que Périlo morresse queimado, foi retirado e jogado de um penhasco, tornando-se a primeira vítima da cruel engenhoca. Falaris usava o touro de bronze não apenas como ferramenta de execução, mas também como uma forma de entretenimento sádico para seus súditos. Relatos indicam que ele mantinha a estátua em sua sala de jantar como um símbolo de seu poder absoluto. No entanto, muitos historiadores questionam a veracidade dessas histórias, e a existência do touro de bronze permanece envolta em mistério. Um dos principais documentos que citam sua existência é um conjunto de discursos escritos pelo filósofo Cícero, no século I a.C., onde ele descreve o touro como uma prova da brutalidade de Falaris. Entretanto, como Cícero era um político, há teorias de que essa história pode ter sido usada para difamar a imagem do governante. Até hoje, a real existência dessa terrível máquina de tortura é debatida devido à ausência de registros físicos ou evidências concretas. Mesmo que nunca tenha sido encontrado um exemplar do touro de bronze, sua fama como um dos métodos de execução mais desumanos da história persiste até os dias de hoje. Infelizmente, embora essa e outras formas de tortura tenham ficado no passado, ainda existem punições brutais em algumas partes do mundo. O apedrejamento, por exemplo, é uma prática que ocorre em alguns países do Oriente Médio e da África. Muitas vezes a pessoa condenada é enterrada até a cintura e submetida a uma chuva de pedras até não resistir mais. No caso dos homens, geralmente são soterrados até a cintura antes de serem apedrejados, enquanto as mulheres podem ser enterradas até os ombros. Outro método de tortura extremamente cruel que marcou a história foi a bota espanhola.
Criada na Espanha no final do século X, essa terrível engenhoca se tornou um instrumento popular em todo o mundo. Era um dispositivo de pressão, geralmente feito de madeira ou metal, que envolvia a perna ou o pé da vítima. Seu interior possuía pontas afiadas, projetadas para perfurar a pele e, em casos extremos, esmagar ossos. Algumas versões da bota eram aquecidas antes de serem usadas, aumentando ainda mais a dor. Os que sobreviveram a essa tortura, muitas vezes, ficaram com sequelas permanentes e incapacitados pelo resto da vida. A crucificação é outro exemplo de punição extrema e humilhante, usada por diversas civilizações antigas, incluindo o Império Romano. Esse método combinava dor intensa com vergonha pública. A vítima era inicialmente açoitada e forçada a carregar uma pesada viga de madeira até o local da execução. Lá, era amarrada ou pregada em uma estaca vertical, formando a clássica posição de cruz. O sofrimento se estendia por horas, enquanto a pessoa agonizava lentamente. Felizmente, essa prática brutal foi abolida pelo imperador Constantino no século IV. Para os cristãos, a crucificação tem um significado ainda mais profundo, pois foi o método de execução pelo qual Jesus de Nazaré foi morto. Outro mecanismo de tortura amplamente utilizado foi o esmaga-polegares, uma ferramenta aparentemente simples, mas aterrorizante. O dispositivo consistia em duas placas de ferro, entre as quais os polegares da vítima eram colocados. Ao apertar as placas, os ossos dos dedos eram esmagados, causando dores insuportáveis. Algumas versões do aparelho eram equipadas com pontas afiadas, aumentando ainda mais o sofrimento. Apesar de não ser letal, esse tipo de tortura era devastador e deixava sequelas irreversíveis nas mãos dos condenados. Já a gaiola de ferro era um dos castigos mais desumanos da Idade Média. Essa prisão minúscula, semelhante a uma gaiola de pássaros, era feita para conter uma pessoa em pé, sem espaço para se mover. Ela era pendurada em praça pública, expondo a vítima ao sol escaldante, à chuva, ao frio e à fome. Muitas vezes, as pessoas ali confinadas eram devoradas vivas por aves de rapina ou roedores. Esse método era frequentemente aplicado a condenados por crimes como heresia e roubo, servindo como um macabro exemplo para a população. Se você se interessa por esses temas, confira nosso vídeo sobre as punições mais brutais da humanidade, onde falamos sobre outros métodos cruéis ao longo da história. E por hoje é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo. Valeu!